Bom, então vamos lá. Então, a gente está fazendo esse improvisado, então, né? Já para falar para o pessoal que vai assistir depois a gravação, que o Meetings tirou a gravação do Google Meets. Então, eu vou gravar pra gente aqui do celular enquanto o pessoal tá vendo ao vivo lá e depois eu disponibilizo para vocês, quem tá de casa, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração inicial. Então, a gente estava começando a fazer a oração inicial, mas deu uma travadinha. Então vamos lá, então a gente já acalma nossos corações novamente. Vamos levando então os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e pedir a Ele a proteção para este momento, que cada um de nós possa emitir sua energia e que da união da energia de todos, que ela possa subir até o Pai e nos afinar aos mentores espirituais que estão presentes ao nosso lado, ao melhor entendimento, à melhor compreensão, para que possamos assim seguir adiante no nosso dia a dia e amparar de forma com mais qualidade, respeitosamente, com humildade, auxiliar nossos irmãos em desespero ou aquele que busca, mesmo debaixo de uma cara carrancuda, um auxílio, um socorro, um abraço fraterno, apenas um sorriso que possa alegrar sua vida. Que possamos ser instrumentos do trabalho de Jesus nessa transformação planetária. Que possamos seguir em frente sempre na humildade, mas compreendendo as nossas designações, a nossa importância para o próximo e também a importância que o próximo tem para nós. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos a quem nos ofendem. Não deixais cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Assim seja. Então, a gente já iniciando nossos estudos, a gente relembra um pouquinho do capítulo passado, né? Que falou sobre, deu os exemplos, né, daqueles nossos irmãos que estavam desencarnados e que foram até a casa espírita receber o tratamento, de como a mente pode influenciar no espírito, mesmo sem o corpo, e como essa influência pode chegar ao médium quando incorpora, né? E tantos exemplos que nós utilizamos na reunião passada, nós chegamos aqui a vivenciar praticamente, né, com tantos exemplos ali, a mediunidade de forma simples, né? E que nós podemos agora compreender com mais profundidade, tá? No capítulo 5, ele vai aprofundar mais ainda, porque ele veio com os exemplos e agora vem com as explicações, que é a assimilação de correntes mentais. Então ele começa dessa forma. O dirigente mais responsável deu entrada ao recinto. Diversas entidades espirituais se colocaram-se junto aos médiuns. Então começou a reunião, foram autorizados, então as entidades começaram a se pôr ao lado dos médiuns, né? Clementino se aproximou de Raul Silva. Aulus convidou André Luiz para o uso do psicoscópio. Então, só para a gente relembrar, o psicoscópio ele faz uma leitura energética, tanto de encarnado quanto desencarnados. E descortina tudo aquilo que a própria entidade espiritual ou até mesmo o encarnado tenta encobrir, deixa aflorar. Que dessa forma vamos falar assim, os cooperadores do alto, né, conseguem ter mais sucesso nos objetivos dos seus trabalhos, tá? André Luiz fala: foquei os companheiros encarnados em concentração.
os corpos pareciam correntes eletromagnéticas de alta tensão. O sistema nervoso, núcleos glandulares e os plexos. O que são os plexos mesmos? Os chakras. Olha só, já comentava sobre os chakras. Os chakras emitiam luz, bem como o cérebro, justapondo a mente, emitia uma esfera de luz, demonstrando o potencial de radiação. E aí a gente cai, logo me vem à mente as imagens sacras dos santos, né? Que aparece aquela auréola de luz. E quando se tem a visão de Jesus, né? Aquela luminosidade, como o Saulo de Tarso, quando caiu do cavalo, né? Ele enxergou Jesus como o sol do meio-dia para ele, né? Essa luminosidade. Então, essa luminosidade do cérebro, vinda do cérebro. Então, vamos conhecer lá a parte do cérebro. O pessoal de casa não vai conseguir ver, mas se você tiver em casa aí, digita encéfalo lá no Google, coloca imagens e a imagem coloridinha do encéfalo você vai conseguir enxergar o que nós estamos vendo aqui, tá? Então é legal de casa aí pausar o vídeo e aí buscar essa imagem para acompanhar com a gente aqui, tá? Então olha que interessante, eu vou compartilhar essa... Opa, não é essa imagem, não, é uma outra... Desculpa, deixa eu compartilhar outra imagem que está melhor. Aqui. Pronto. Então, pegando o encéfalo de completo, olha que legal. Então, pegando o encéfalo por completo aqui, a gente consegue ter... Deixa eu ver essa partezinha de cima, que está atrapalhando aqui. Deixa eu ver se consigo tirar ela daqui. Não consigo, mas enfim, não tem problema. Não dá pra arrastar ela. Mas dá pra ler tudo. Dá pra ver, né? Dá pra ver? Tá, eu acho que é pra mim que tá encobrindo então, né? É pra mim que tá encobrindo. Bom, então assim, ó, essa imagem do encéfalo colorido, então ele tem um encéfalo, toda essa parte colorida aí que são os órgãos, né? Do sistema nervoso central, que é o centro das nossas percepções, a nossa sensibilidade, né? Ela vai lá para o centro para ser codificada e enviada umas respostas. Então, olha o que ele falou, ó, os gânglios cerebrais. Olha onde fica o gânglio cerebral, lá dentro do tálamo. O tálamo é essa partezinha aqui, ó, tá? O tálamo. Então a gente tem a glândula pineal, olha lá, ó, glândula pineal, que faz aquela ligação que nós já vimos com o corpo espiritual. Então ele diz o seguinte, ó, vou reler. O sistema nervoso central, núcleos glandulares, núcleo glandular, hipotálamo, né, gânglios da base, olha que interessante, tá? Cerebelo, tá bom? E os plexos, os chakras em conjunto, né? Emitiam luz bem como o cérebro justaposto. Toda essa parte então aqui, ó, do cérebro, que é o maior gânglio do sistema nervoso, né? Emitia uma luz, uma luz justapondo, né? Como se fosse uma esfera de luz. Olha só que bonito. Demonstrando o potencial de ação. Então, quanto maior o potencial de ação, maior é a luz que esse cérebro vai emitir. Olha que interessante, né? O assistente explicou. Em todo estudo mediúnico, isso aqui é muito interessante. Em todo estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne, no corpo, mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos emprestados do ambiente. Agora vamos mudar o foco. Eu vou sair dessa imagem
eu vou abrir uma outra imagem para a gente poder entender. Níveis de energia, ecologia. Aí a gente cai numa frase bíblica que é do pó viemos, ao pó voltaremos. Deixa eu ver aqui. Não, é níveis de organizações. Isso. Bom, aqui, achei. Então, olha que interessante. Eu vou pegar essa imagem aqui. Vamos salvar ela rapidinho para a gente abrir. Então, assim, ó, quem está em casa, digita assim, ó, níveis de organizações. Aí vai estar uma imagem com o lobo-guará. Clica nela, tem um monte de coisinha em volta ali. Eu vou deixar o link também lá no grupo, vou colocar a imagem no grupo também, tá? Olha que interessante, né? Agora eu vou compartilhar com vocês essa imagem aqui, para quem está ao vivo aqui com a gente. Então, olha que interessante, aí a gente vai entender o que ele quer dizer. Olha que legal. Então ele fala assim, né? A gente não pode esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica. Por que cidadela atômica? Nós somos um conjunto de átomos. E esses átomos são da ordem de 27 octilhões no nosso corpo. Octilhões, tá? Então, formado por recursos emprestados do ambiente. Então vamos entender essa imagem aqui, ó. O pessoal de casa lá achou a imagem do lobo-guará. Vai lá no comecinho escrito átomos. Lá no átomo, lá em cima lá do lobo-guará. Átomos. A gente já estudou isso no começo desse nosso estudo e viu que um conjunto desse átomos forma molécula. Conjunto de molécula forma a organela, que é a parte da célula. Conjunto de organelas forma a célula. A célula forma um tecido, ó, vai aumentando. O tecido é uma parte do corpo. Conjunto desses tecidos vai formar um órgão. Conjunto desses órgãos forma o sistema orgânico do corpo que forma o organismo, o nosso corpo. E começa da onde? Lá do átomo. Olha o que o assistente Aulus disse. A cidadela atômica que é o corpo. Olha só, e aqui cabe a passagem bíblica, do pó viemos, ao pó voltaremos. Por quê? Quem é o pó? O átomo. E quando a gente morre, decompõe, volta a ser átomo novamente. Por que é emprestado? Porque nós precisamos comer para poder compor o nosso corpo. Então, conforme a gente come, faz a digestão, a gente nada mais está decompondo aquele alimento para tornar ele átomo, para que a gente possa usar de acordo com as nossas necessidades. Isso que é emprestada. Então a gente pode ter um átomo aqui de um faraó, de um capitão, de um mendigo do passado, de qualquer pessoa ou de qualquer organismo vivo. Olha que interessante, tá? E aí ele continua. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais reunidos para a manifestação da alma, como vestimenta temporária, segundo as condições que a mente se acha. A mente. Então, assim, ó, se o corpo fica para trás, o que vai ficar? A mente. Então, se a pessoa tem aquela confusão mental, como ela vai se encontrar no mundo espiritual? Confusa também. Porque a mente fica. E o corpo já se decompôs. Né? E aí, Clementino colocou a destra, a mão, na fronte da testa, né, do dirigente e disse: o benfeitor que nos dirige afigura-se mais pesado, ou seja, o dirigente espiritual, né, o orientador espiritual que estava dirigindo a reunião, né, afigura-se mais pesado porque desceu de seu elevado... Clementino, né? Oi? É o Clementino. Isso.
Eu acho que esse é. Então ele falou assim, ele baixou o tom vibratório para benefício de Raul Silva iniciar os trabalhos. Então aquela história que assim, nós precisamos nos concentrar para começar o trabalho, para a gente se erguer um pouco mais, se afinar, para que os mentores, para que a equipe espiritual não possa não fazer tanta força de chegar até nós. É nossa, que nem a gente comentou a reunião passada, é nossa obrigação nos afinar com eles em comportamento, oração e concentração. Por isso a importância do jejum espiritual. Jejum espiritual naqueles momentos, tá? No dia ou dia anterior. Tá bom? Agora ele influencia a vida cerebral como um musicista conduz o instrumento e a harmonia. Olha que bonito. Um instrumento, ele fala de um violino, né? Conduz vamos falar assim, um instrumento, né? E uma harmonia belíssima, né? Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva nimbava de luminosidade, ou seja, resplendia, né, uma luminosidade diversificada sob os dedos do benfeitor. Ou seja, a mente de Clementino, emitida a energia sobre a mão, para que Raul Silva sinta a sua energia e ele, vamos falar assim, passe a sentir as influências do benfeitor espiritual. Olha que interessante, né? Então assim, muitas vezes o líder espiritual, seja ele qual for, ele se sente inundado de sensações agradáveis, né? Olha que interessante, seja ele qual for, independente da religião. Então ele fala assim, me senti na presença de Deus, muitas vezes, né? Me senti na presença de Deus, Deus está comigo. Sim, a influência maior, né, da emissão dessa inspiração do benfeitor naquela reunião transfigura a oração daquele líder espiritual, daquele que preside essa reunião religiosa, né? Olha que bonito. E aí, o mentor suplicou as bênçãos divinas, refletida igualmente em voz alta pelo médium, quase que uma psicofonia, né? A emoção tomou a todos e brando silêncio se colocou em rápidos minutos. Fios de luz ligavam a todos da mesa, fortalecendo a união. Então olha como a oração bem sentida, não é aquela bem feita com palavras, mas através do coração, todos são tocados e são unidos através dessa energia do amor, né? Fortalece essa egrégora que se forma, né? André Luiz se aproximou de Silva para investigar as impressões. Todo o busto, né, a parte do tórax, ombro, né, braços e mãos, sob a força, fazia eriçar a pele em doce estímulo com agradável calafrio. Olha que legal, que interessante. É a presença de Deus, aquelas pessoas assim que fervorosas de Deus nas reuniões diversas, né? Não percebem a presença do benfeitor espiritual, estamos na presença de Deus. E está. Albert, Oi? quando a gente vai fazer ou uma aula, uma preleção qualquer, né? Ou a gente está no trabalho espiritual, a gente sente isso, né? Sente. Quando muito você forte. Está fazendo uma palestrinha, você sente Nossa, isso, não sente? Sente. Muito interessante. E sente assim, e é interessante que durante a palestra a gente tá lá, tal, e tá assim, né, influenciado. Com certeza. Acaba a palestra,
sobe um Você fogo, volta. um calor. Parece que você pisa no chão e fala, nossa. Aí assim, sobe um calor que começa a suar por dentro. Você fala, meu Deus do céu, não tava com esse calor há 2 minutos atrás, né? E é muito interessante, muito legal. Eu aconselho, viu? Eu aconselho e oriento aos estudos, a palestrar, que é muito bom. Tá? A causa da divulgação dos ensinamentos, ela é muito importante. Ela tem que ser muito maior, né? Do que qualquer casa que a gente vai lá para poder divulgar. Tá? Independente do dirigente, das pessoas que podem estar naquela casa que você fala, mas eu não vou, mas vá pelas pessoas, né? Isso é muito importante. Bom, aí ele continua. Essa onda de força pairava no plexo solar, o topo da cabeça, e se estendia pelo menos até o cérebro, e deste até a boca com o soar das palavras. Olha lá, mediunidade. O assistente explicou. O jato de forças atuou na organização psíquica do médium, com uma corrente elétrica. No plexo solar se elevou a energia atingindo os nervos, produzindo luz. Olha que legal, né? E André Luiz diz... Oi? Cláudio, Oi? no caso aí, plexo solar seria essa região gástrica e umbilical, aqui até o umbilical. Ah, verdade. Aqui é o chakra coronário. Verdade. Ó, bem lembrado, Sandra. Bem lembrado. Chakra coronário, plexo solar é o chakra da força, não é? É isso? Que ele é amarelo. Do gástrico até aqui, essa região umbilical, né? É. Eles chamam, tem gente que fala plexo solar, né? Verdade. Fiz confusão. Verdade. Com razão. Eu fiz uma reciclagem de Reiki no final do ano passado e eu revi todos os chakras e tudo mais ali para poder entender mais ainda, né? Acabei esquecendo. Obrigado, Sandra. Obrigadão. Aí o André Luiz fala assim, pergunta assim, né? E o problema da voltagem? Tá falando sobre corrente elétrica. O que seria a voltagem para André Luiz? A vibração energética do médium e da entidade. Essa é a voltagem, né? Aí Clementino respondeu. Clementino equilibrou o pensamento de acordo com a capacidade de Raul e do ambiente ao redor. Olha a importância da oração dos demais, mesmo aqueles que não estão incorporados, que estão auxiliando na reunião. É muito importante que os pensamentos fiquem concentrados para a energia elevar ao redor. Olha que interessante, ó. Então, de acordo com a capacidade do médium e do ambiente ao redor, ajustando as possibilidades como um técnico ajusta a eletricidade de acordo com o aparelho. Aí vem um exemplo que me veio à mente, que Peixotinho recebeu, eu não me recordo quem foi a entidade, mas muito superior. Entidade muito superior. Iria uma caravana desta entidade a um outro centro espírita, de poder passar uma mensagem lá. Porém, esse outro centro não estava com a vibração adequada suficiente para que ele se apresentasse com mais eficiência neste centro. E aí, vamos falar assim, aqueles que vão antecipando, né, vai uma equipe para averiguar a energia do ambiente para que a entidade se apresentasse. Eu não me recordo quem seria mesmo, tá? E aí foram até a casa de Peixotinho, que estava tendo reunião, né? Aquele médium, né, que materializava as coisas, né? Trabalhava com materialização, e percebeu que a energia era capaz vamos falar assim, de acomodar a entidade superior. E ele se apresentou lá. Ao invés de ir na outra casa, ele foi até Peixotinho para se materializar na casa.
Olha que interessante. A importância do equilíbrio da energia, né? E a intencionalidade de todos os médiums com essa percepção e com essa responsabilidade. Responsabilidade. Então, no momento do trabalho, é necessário que nós deixemos os problemas para fora da sala, nos preparemos com responsabilidade para o dia do trabalho. Olha a importância da mente e da energia que nos rodeia em conjunto com todos os médiuns na sala. Olha a importância. A gente vê agora aqui nesta passagem. Então, ele diz uma frase muito... Oi, pode falar. Eu queria só fazer uma partezinha aí. Pode Então, falar. é a importância mesmo, né, dos médiuns estarem equilibrados. Por Sim. quê? Porque vem todo tipo de espírito ali, né? Exato. Tem os espíritos doentes, vem aqueles zombeteiros, vem aqueles que querem tumultuar a reunião. Né? Então, se os médiuns não estão equilibrados, ou um deles, né? Sim. Eles quebram ali aquela corrente, né? Sim. Uma corrente magnética, Uhum. né? E compromete o trabalho inteiro, né? E a doação de ectoplasma que esses espíritos vão necessitar fica comprometida. Fica comprometida. Muito bem lembrado, Sandra. Isso a gente assim, eu não tinha prestado atenção nessas condições quando eu trabalhava dentro da sala de passe, né? Mas olha a importância, né? Mas isso a gente pode também perceber em diversas outras casas religiosas, né? Eu, quando católico, visitava outras igrejas e assim, era nítida a diferença energética do ambiente, da maioria focado na oração, sabe? Principalmente as igrejas pequenas, as reuniões pequenas, né? Mas enfim, agora, pessoal, como sempre, né? Eles deixam pro final do capítulo os mais detalhados ensinamentos, então eu vou compartilhar com vocês para a gente poder fazer a leitura. E o pessoal de casa aí, que está vendo a gravação depois, pode pegar lá o PDF, e nós estamos na página do PDF, ó, deixa eu pegar aqui, na página 42, e a gente começa assim, ó, vai estar, se eu não me engano, 1, 2, deixa eu ver aqui, qual parágrafo que é da página 42? 3, 4, 5... O 6º parágrafo. Ele fala assim, ó. E sorrindo, aí ele fala a frase: cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Olha aqui. Que interessante, né? Os confrontos de Aulus sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada. Agora vai complicar um pouquinho algumas palavras, a gente vai detalhando, tá? E ali, o contato espiritual, de certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva, na feição de palavras e raios luminosos. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou-se em aclarar. A lâmpada, em cujo bojo, que é o bocal, né, se faz luz, bocal não, desculpa, a parte de dentro que causa luminosidade. A lâmpada em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico. O que é os fotônios? Fotônios são as partículas que se acendem e que se disseminam a luminosidade, tá? Através dos movimentos que lhes são peculiares. A nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Olha o pensamento aí.
Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que dependem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Olha só, os mundos. Nós temos algumas mensagens espirituais que chegam em alguns centros espíritas de extraterrestres, inclusive no livro Cartas de uma Morta e no livro de Humberto de Campos, que ele vai para Saturno, que ele passa num outro planeta. Lá ele ouve dos extraterrestres o seguinte: o pensamento da Terra influencia no nosso planeta. A psicosfera planetária terrestre é muito importante para a gente aqui, porque acaba influenciando. Olha que interessante. Tá? E aí, ele coloca o seguinte: a palavra serena e precisa do orientador compelia-nos a meditação, embora rápida. Os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. Assim, como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhes a unidade atômica, ou seja, o átomo. O campo da mente oferecia largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Desculpa o professor biólogo não de português. O que são ensanchas? Alguém sabe? Alguém sabe o que é ensancha? Nunca ouvi essa palavra não, mas vamos ver o que pode ser. O que seria ensancha? O campo da mente oferecia largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Oportunidades seriam? Não sei. As oportunidades? Deixa eu procurar aqui no Google. Vamos ver. Ensanchas. Vestuário, chapéu. É aquilo que amplia, Albert. Ah, tá. Que amplia. Fica clara. Tá. Legal. Legal. Então, mais uma palavrinha adentrando ao nosso vocabulário. Isso que é interessante, né? A gente vai buscando as informações e vai agregando, né? Aonde nós paramos? Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a além de lhe definirem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Ou seja, a intenção ocorre a emissão de forças através do pensamento. Tanto a escrita, que você quer escrever e pensa naquilo, você emite uma energia. A fala, né? Olha que interessante. Compreendia deste modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, isso aqui é muito importante agora, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades em harmonia ou desarmonia com as leis eternas.
Olha que interessante. Fato. Aí a gente começa a fazer uma reflexão do nosso passo a passo, do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Porque no caso aí, eu entendo assim, né, que as entidades malfazejas, elas só conseguem nos fazer mal se elas encontrarem vibração, né, parecida ou igual. Exato. Se encontrarem furinhos aí, né? Exato. Na tela de proteção magnética, né? Senão não conseguem, né? E é por isso que muitos médiuns, muitas entidades também, né? Falam assim, ó, o trabalho, vamos falar assim, de magia negra, tudo mais assim, se faz a outra pessoa, depende da outra pessoa desse trabalho acontecer e dar certo. Porque se ela tiver um pouquinho da vibração, vai. Não é? Mas se ela tiver ela pode nem ser uma má pessoa, né? Sim. Mas se ela estiver ali com a vibração embaixo, uma abertura, revolta, sim. Se ela não aceitar, né, as provações, ela já está dando, né, brecha, né? Sim, sim. Interessante, né? Alguém tem mais algo a comentar? Fica à vontade, pessoal. A gente vai passando aqui, vamos agregar. Quem tiver exemplos, que comentar algo, pode ficar à vontade. Tá? Bom, e aí, deixa eu ver aqui. Tá. O solilóquio, porém, não devia alongar-se. Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Repararam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? Aqui é muito bonito, muito bonito. E ante a nossa expectação de aprendizes, continuou. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais, que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor, quais os que conhecemos na Terra, nos domínios da radiofonia. A emissão mental de Clementino, que é a entidade espiritual, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhes alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas, sob as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. São os poros minúsculos, né, Sandra e Cláudio? São os poros que são chakras, né, pequenos chakras. Pequenos chakras. O que me veio à mente agora é que na superfície da pele existe as células neuronais, que fazem parte também do cérebro. E essas células neuronais, elas captam qualquer estímulo do ambiente, inclusive energia. Inclusive energia. Né? As pessoas falam assim... Oi? Pode falar. É assim, ó, eu costumo jogar essas nuances na sala de aula assim, ó. Vocês acham que a mente não tem poder? Então vamos lá. Quem nunca aconteceu de estar conversando com alguma pessoa e você sentir que alguém está te olhando atrás de você? Quem nunca aconteceu isso? Aí você olha e tem uma pessoa te olhando. E ela quer falar com você e estava esperando o momento de você virar. E você ficou incomodado e virou. Aí as pessoas ficam assustadas. Mas o que é isso? A vontade, a força mental, mesmo que a pessoa não queira. Né? Mas quando a gente mentaliza isso para acontecer, não é com tanta força. Já reparou? Eu quero fazer isso, quero chamar a atenção de alguém que está de costas. Não é a mesma coisa.
porque a situação não é a mesma. Nós não temos a mesma, vamos falar assim, conscientização e percepção mental ainda que é capaz disso acontecer. Mas, deixa eu só terminar aqui, Gene, rapidinho. É interessante. Mas, quando Capela passou por transição planetária, eles já tinham isso. Eles já tinham, inclusive, a conversação através da telepatia. Fala, Giane. É interessante essa ligação da telepatia, porque eu tenho uma amiga, eu moro na capital da pessoa, eu tenho essa amiga que mora numa cidade próxima, chamada Areia. Né? E às vezes, uma situação comum de casa, assim, de manhã eu estou aqui na minha casa, eu vou ligar para a Gerlane, eu vou ligar para a Gerlane, mas antes eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou fazer o que eu fazer para poder ligar para ela, mas quando eu me vejo para fazer, aí o telefone toca ela para mim. Olha que interessante. Acontece muito isso. A gente chama de afinidade, né? A gente é tão amiga que a gente sente uma outra, né? A gente é amiga assim, mas a gente raramente se fala do WhatsApp, mas a gente raramente se fala, mas quando eu penso assim, vou ligar para a Gerlane, aí na mesma hora ela se liga para mim. É interessantíssimo. Incrível, né? Incrível. A gente tem algumas ligações assim. Minha esposa, ela é gêmea do meu cunhado. Quando ela tá muito ruim, angustiada, ela fala, eu tô com um aperto aqui. Eu falo, liga pro seu irmão. Liga pro seu irmão, coisa tem. Aí tem mesmo. E sempre tem. É fato. Bom, olha só, deixa eu ver aqui. Mais alguém, pessoal? Às vezes eu passo na frente de alguém que quer falar alguma coisa. Pessoal, fica à vontade, tá? Fica à vontade aí. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá. Aqui. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual que funcionam à guisa de condensadores. Ou seja, condensam essa energia. Atingem de imediato os cabos do sistema nervoso. Quem que são os cabos? Os nervos. Tá? Porque os nervos são formados por neurônios, vasos sanguíneos e um tecido chamado tecido conjuntivo, que preenche o nosso corpo. Então o tecido conjuntivo ele preenche também o nervo, como se fosse um cabo elétrico. E lá a parte do metal é o nosso neurônio. Olha que legal, tá? E a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí num átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhantes a milagroso teclado de eletroímã, ligado uns aos outros, em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais, que determinam vibrações criativas através do pensamento e da palavra. Vou parar aqui porque eu tenho uma coisinha para falar. O que são esses teclados como eletroímã? São todos os mais de 3 trilhões de neurônios que nós temos no encéfalo. E aí grupos desses neurônios vão formar os gânglios. Cerebelo, cérebro, tálamo, hipotálamo. Tá? Vão formar todos estes daí. Tá bom? Então, a gente tem assim, ó. Então, eles vão condensar a energia para que nós sentimos de alguma forma. A gente possa sentir de alguma forma. Então, ó. Determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando-se um encéfalo como poderosa estação emissora e receptora, e a boca por valioso alto-falante. Olha só que interessante, alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo
das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos, que trabalham na feição de guindastes e condutores transformadores e analistas sob o comando direto da mente. Então tem pessoas que têm cheiro, que ouvem a espiritualidade, que percebem a presença. Olha só, as diversas formas de mediunidade. Eu tenho a impressão, eu tenho a sensação que vai acontecer alguma coisa. Eu estou arrepiado todo de falar tal coisa. Por que você está arrepiado? Porque está te lembrando, é isso mesmo. Né? Mas a pessoa fala assim, eu sonhei com alguém que já faleceu, eu fico todo arrepiado. Ou seja, está sentindo essa vibração. Essa pessoa desencarnada quer comentar ou quer estar próxima, né? Quer matar a saudade, de repente. Né? Fala, Giane. Quer dizer, a Sol levantou a mão. Fala, Sol. Oi. Então, é sobre esse corpo energético, né? Que, junto com o corpo físico, nessa transição assim, de energia, como que é tudo tão perfeito, né? Essa sintonia, né? Por isso que a gente tem que estar sempre bem para poder o nosso corpo físico funcionar bem, né? Essa energia aí, ela influi muito. Mas, assim, quando esse tópico aqui abordou a questão da oração, eu me lembrei de um trabalho que a gente realizou no astral, né? Porque a gente está falando aqui de pessoas encarnadas aqui, né? Nesse capítulo. Sim. E durante o tratamento, né, foi da apometria, a gente estava tratando lá o paciente, só que a mãe do paciente, ela estava, em algum momento, orando. E nós captamos ela no trabalho da apometria. Foi a coisa mais linda, porque auxiliou o tratamento de uma forma tão assim, maravilhosa, porque a energia dela, a vibração, fez com que o trabalho se deslanchasse assim, de uma maneira assim, tão poderosa, aquela energia do amor, né, de querer bem ao filho, foi tão bonito que ajudou naquele processo ali, daquele ser, né, que estava em sofrimento, se conscientizar de algumas coisas que precisavam mudar nele. Então, assim, como que é lindo, e não só a vibração que a gente percebeu, mas as luzes, tudo, foi uma coisa muito bonita que influenciou bastante. Então, assim, quando a gente fala de chakras, eu me lembro muito assim, desses trabalhos que a gente faz, de como que a gente emite essa energia durante o trabalho também, né? A gente capta dos pacientes, dos espíritos, das personalidades, né? A gente sente o que eles sentem. Então a gente pode influenciar com a nossa emoção também, para ajudá-los. Exatamente. E sabe que assim, ouvindo a Solange falar, né, me vem à mente as palestras do expositor Nazareno Feitosa, que ele é do Ceará e hoje ele mora em Brasília, né? Por trabalho na Polícia Federal, tudo mais ali. E ele conta os casos do Chico Xavier e ele falava que o Chico lhe falava o seguinte, né? A oração da mãe arromba as portas do céu. É muito forte, porque você comentando isso, me vem essa frase e o olho enche de lágrima, porque, nossa, é muito bonito. Como a mãe com a ligação é poderosíssima e dá um auxílio muito grande, né, às pessoas. Hebe, quer falar? Fica à vontade, Hebe. Oi. Não só falando também o que a Solange, fortalecendo o que a Solange falou, quando a gente alguém pede a nossa ajuda, qualquer que seja, né, a gente pede para a pessoa também ficar em oração naquele horário. Não só naquele horário, né, mas ela principalmente no horário em que nós estamos lá no trabalho. Por que isso? Porque a vibração dessa pessoa que está pedindo ajuda vai auxiliar o nosso trabalho também, né? Então são uma somatória de forças que vai se fazer possível esse tratamento, e se Deus permitir, a pessoa vai receber essa energia poderosa, né? Sim, então, com certeza. O que a Solange falou realmente é maravilhoso, porque as descrições que a gente tem de quando a pessoa está realmente
imbuída do tratamento, ela procura, através da elevação espiritual, ajudar o trabalho. E a gente pede isso. Quando a pessoa faz a ficha, né, Sandra, a gente já pede. Olha, por favor, você entre em oração, faça uma boa leitura, porque você vai receber bem mais tranquilo e com certeza, né? É verdade, é necessário, né? Bom, e para a gente poder fechar aqui, ele continua, né? A elucidação não podia ser mais... Só queria fazer um adendo assim. Pode falar. Mesmo que o paciente mesmo, quem está sendo tratado, ele nem saiba ou ele nem queira o tratamento. Ele recebe. Verdade. Através do outro que veio pedir. Verdade. Isso acontece muito, né? Que o tratamento pode ser feito ali pelos pais, principalmente pela mãe, né? Quando o filho às vezes está mais assim, não acredita muito, tudo mais ali, mas a mãe é o principal elemento ali, né? Interessante. Bom, aí ele fala assim, a elucidação não podia ser mais simples, contudo, oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo cerebral. Tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares. E usamo-lo normalmente acionando os recursos de que dispomos. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que nos incorpora à cabeça, ponderou o meu colega intrigado. Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. E bem-humorado comentou: em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir com preconceitos consagrados ou com pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia a dia e as opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Caraca! Nós estamos assim... Essa frase aí vai precisar ser analisada 20.000 vezes, né? Olha, não é muito difícil da gente colocar isso em prática no dia a dia. Vamos de novo para essa frase aí? Vamos de novo? Olha só, diz o seguinte: a nossa vida mental quase sempre é parasitária, que a gente esconde uma onda de pensamento própria para refletir e agir com preconceitos que são estabelecidos pragmaticamente há muito tempo, ou então de agora, através de modas do dia a dia ou opiniões que possam nos afeiçoar. Nós não estamos vivendo isso. Olha só. Eu acho que isso tende a piorar para que nós percebamos o quanto vou falar assim, não contaminante, mas assim, o quanto ele é prejudicial para a gente. Sabe, essa imantação de maus pensamentos e projeções que
O homem está fazendo... Todos nós, né, querendo ou não, a gente acaba indo nessa onda, nessa vibe, como diz os mais jovens, né? Os bem jovenzinhos. Então, cristalizações mentais, né? São coisas que a gente... É de muito tempo que a gente pensa assim. Sim. Então, como faz muito tempo, parece que ficou duro ali, fechadão. Então, a gente precisa realmente forçar quase os pensamentos da gente para que a gente não entre na onda mais fácil, né? Exato. Pensar o que a gente pensava há 200 anos, 300 anos, até 1000 anos atrás, né? Sim. Então, se a gente empedramento aí das energias que a gente acreditava no passado, né? Mas é isso mesmo. E vem de reencarnações e reencarnações, né? Tá um pouquinho de barulho aqui, começou a chover, tá? Mas enfim, acho que cortou um pouquinho o pessoal de casa, porque eu fui conectar o celular para carregar e não parar o vídeo, mas mesmo assim a hora que carregou ele parou o vídeo, mas vou juntar os dois depois fazendo um só. Bom, aí continua assim, ó. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Não é assim? No mundo, no meio espiritualista, ou no meio espiritual, nós comentamos, né? Olha que o exemplo mais concretizado aí, né? Hilário pensou alguns instantes e, estampando a fisionomia, o contentamento de quem fizer importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos grandes dramas, nos dramas cotidianos. Sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestra consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, eu até grifei, por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Como dizia o Chico, né, o Chico Xavier, a tentação é um cachorro raivoso que a gente corre e a gente está louquinho para que ele pegue a gente. Não é assim? A gente corre até devagar, assim, pega. Fala, Sol, fica à vontade. Não, isso aí só prova, né, o quanto que a gente é responsável pela qualidade dos nossos chakras, e também pelos outros, né, pelos demais. Como que a gente é responsável por ajudar os outros ou não, com a nossa vibração. Sim, exato. Porque a gente não pode pensar só na gente, no nosso egoísmo, né? A gente tem que entender que aquilo que a gente pensa vai também, alcança outras pessoas e pode influenciar. Exatamente. Então, assim, né? Então tudo isso aí mostra a responsabilidade que temos com a nosso livre-arbítrio. Exatamente. Né? E sabe, Sol, que assim, não só dentro dos trabalhos espiritualistas ou espirituais, né, espíritas, isso acontece no dia a dia. Porque muita gente fala assim, muita gente não, algumas pessoas falam assim, nossa, fulano ou ciclano tem um abraço gostoso, porque
a pessoa tem uma energia que ela cuida, que é, vamos falar assim, que está mais equilibradinha, e naquele abraço ela acaba querendo não transmitir, porque quer bem, oi, tudo bem, como você tá? Que saudade daquele aperto, e transmite a energia e a pessoa percebe. No próprio dia a dia mesmo. Olha que interessante. Tá? E aí assim, ó, pra gente fechar a nossa reunião, que já passamos 15 minutos do horário. Fala, Sandrinha. Não, eu ia falar que nem isso a gente está mais sendo merecedor, né? Que a gente não pode mais abraçar ninguém, nem ser abraçado, né? Verdade, olha. Por causa da pandemia. É para se pensar, né? É para se pensar, olha só, se pensar. Parece que a gente teve a oportunidade de abraçar e sentir isso tudo, e agora de longe a gente é capaz de perceber a energia de longe, né? Somos capazes. Aí a gente termina assim, ó, nosso estudo de hoje, ó. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos, em andamento ajuntou. Estudemos trabalhando. O tempo utiliza o serviço do próximo. Desculpa, o tempo utilizado a serviço do próximo é a bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Nós. Olha isso. O serviço do próximo é o tesouro que guardamos para sempre. Show de bola. Show de bola. Muito, muito, muito legal. Que a gente termina o nosso capítulo 5, dando continuidade então ao capítulo 6 da semana que vem.